Este é, na minha opinião, um dos dias mais trágicos da história de Israel. O Hamas devolveu corpos sequestrados que estavam vivos ao serem capturados. De Shirey, Ariel, Kafir Vivas e Oded Lifshitz, que tem 85 anos, ele foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, quando tinha apenas cerca de 9 meses de idade. Mal tinha começado a vida, quando foi raptado e executado pelo Hamas junto com os demais. Agora estão retornando para Israel. Particularmente, este é um dos símbolos mais emblemáticos de toda a guerra. E vivas, porque quem seria tão cruel a ponto de sequestrar um bebê, e não apenas para sequestrar um bebê, mas também para exigir que Israel libertasse terroristas. O acordo que Israel fez com o Hamas é que Israel liberta terroristas que estão na prisão, e os terroristas do Hamas que sequestraram esses bebês liberam os cadáveres. Quero mostrar algo para vocês, notícia de última hora na Al Jazeera. Aí estão andando, como vocês podem ver, não estamos falando de pessoas muito simpáticas. São os terroristas islâmicos do Hamas, da Jihad. Viva o Estado! Viva o Estado! O que me surpreende é a quantidade de pessoas, de civis que estão andando por aí. Eu não entendo. Vão trazer cadáveres de bebês e tratam isso como se fosse um espetáculo, um show. Como pode haver gente tão cruel? Esse evento, como se fosse um show, também contou com a presença de alguns dos terroristas que tinham sido libertados no acordo em fases anteriores. Então eles também vieram assistir a esse espetáculo macabro, pessoas totalmente sanguinárias. E isso é o que mais me impressiona, que vem pessoas, civis inocentes, como são chamados na mídia, com seus filhos. Eu não entendo quão mentalmente depravado alguém tem que ser para trazer crianças para ver caixões com bebês. Bebês judeus dentro, como se fosse um show. Essa é a sociedade deles. Vocês entendem o que Israel está enfrentando? Porque há muitas pessoas que não entendem, que classificam esse tipo de psicopatas como civis inocentes. Além de usarem seus filhos como escudos humanos, também os doutrinam. E vem ver bebês dentro de caixões, bebês judeus, os vivas, um senhor de 85 anos, Oded Lifshitz, bendita seja sua memória. Então aqui, eu mostro para vocês, aqui vocês podem tirar uma foto. Este é Kafir Vivas, que Deus vingue seu sangue entregue pelos terroristas. Oded Lifshitz, não quero que seja esquecido, pois muito se fala de Kefir e Ariel, os bebês mais icônicos desta guerra. Mas não vamos esquecer que também Oded Lifshitz, um senhor de 85 anos de idade, não estamos falando simplesmente de um senhor judeu. Ele era muito a favor dessa coexistência entre árabes e judeus. Ele ajudou muitos habitantes de Gaza. Era uma pessoa muito a favor da paz. Esses desgraçados sequestram ele em casa, executam e trocam o corpo por terrorista. Não sei se vocês sabiam como o Hamas faz esse show. É que eles colocam as pessoas no palco, aqueles que estavam em Bidar, colocam eles no palco e fazem eles cumprimentarem, dizerem algumas palavras. Esse é o show que eles fazem para a mídia. Olhem o show que eles fazem agora. Colocam os cadáveres no palco como se fosse um espetáculo. E vejam, os paparazzi tirando fotos, fazendo todo o show. Lembro a vocês que no dia 7 de outubro, cerca de 300 israelenses foram sequestrados de seus berços. Exatamente como vocês viram no caso dos bebês. Vivas. Foram sequestrados, levados para Gaza pelos terroristas de Gaza. Muitos deles foram executados. Em troca disso, estão entregando os cadáveres. O Hamas exige que Israel liberte terroristas condenados e presos em troca dos corpos desses bebês. Não entendo tanto cinismo, nem como ainda há quem os apoie. Como podem apoiar a causa palestina se é isso que ela representa? Vejam o que os terroristas de Gaza pediram em troca dos cadáveres desses bebês. E Madagubo Aguima tem 12 prisões perpétuas. Para receber tal pena, a pessoa deve ser extremamente desprezível. Ter 12 é exagero. Ahmed Abu Hader, 11 prisões perpétuas. Mohamed Mazara, condenado a 9 prisões perpétuas. Por tirar a vida de soldados, por perpetrar o linchamento em Ramallah, que foi um dos eventos que pior detonou a segunda intifada. 6 prisões perpétuas, feriu mais de 100 civis, e isso é o que jamais querem. Que eles sejam trocados por bebês judeus sequestrados. Outro sujeito. 6 prisões perpétuas também matou muitos israelenses. 13 prisões perpétuas igual. Vocês conseguem entender o grande abismo ético que existe entre aqueles que apoiam Israel, como vocês que nos acompanham nesta página, versus aqueles que apoiam a causa palestina?
Durante todo esse tempo, as pessoas apoiaram e marcharam pelo Hamas para isso. Sequestrar inocentes e libertar terroristas. As Nações Unidas têm tomado muita parte em tentar subjugar Israel, em tentar dar mais poder ao terrorismo. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esses são carros da Cruz Vermelha. Com muitos pertences, talvez, das famílias para que não sejam levados. Não deixem Benjamin Netanyahu ceder aos civis, exceto se sentir que é o fim do show. Segunda etapa da negociação. Aí estão chegando os incompetentes da Cruz Vermelha que não fizeram absolutamente nada. Olhem esse espetáculo. Olhem esse espetáculo. Sabe de uma coisa? O que me surpreende é que esses terroristas em tempos de guerra se vestem como civis. Eles não lutam de uniforme, mas quando há cessar-fogo, essa é a covardia desses caras que ficam ali e fazem assim. Quando não é tempo de guerra, quando é tempo de guerra, eles se disfarçam de civis. E outra coisa, eu me retrato. Eu disse que este é um dos dias mais trágicos da história do Estado de Israel, na minha opinião. Estou realmente pensando bem, não é uma tragédia. Isso é um crime. Isso é algo nefasto. Esses são os nazistas da nossa época. Esses são os nazistas. Querem acabar com o povo judeu. Usam os piores métodos de crueldade. Executam bebês indiscriminadamente. A Cruz Vermelha, Comitê Internacional, a coisa mais incompetente. E eu mostro para vocês a página oficial, o site da Cruz Vermelha. Isso é em termos gerais. Esta é a página da Cruz Vermelha em termos gerais, o que eles supostamente deveriam fazer quando há conflitos. Uma libertação imediata e incondicional dos sequestrados. Não funcionou porque não foi incondicional. Israel precisava libertar os sequestrados. Falharam. Informações sobre os sequestrados e sobre a situação deles. Não, a Cruz Vermelha nunca contatou os sequestrados israelenses. Em nenhum momento. Ponto 3. Acesso aos sequestrados e garantir que foram tratados humanamente, com dignidade. Verificar as condições de saúde deles. Alguns deles podem precisar de tratamento urgente, se tiverem alguma condição médica pré-existente. Os bebês vivos foram sequestrados com vida e foram devolvidos todas as vezes. A Cruz Vermelha não fez isso. Mandar mensagens dos sequestrados para suas famílias. E isso também não aconteceu. A Cruz Vermelha não fez isso. Só se recebiam sinais dos sequestrados por meio do serviço de inteligência israelense. Quando era possível ou quando outras pessoas que foram libertadas nesse período puderam contar menções de onde estavam os sequestrados ou os vídeos de propaganda que o Hamas fazia para travar uma guerra psicológica contra Israel. Então, sim, temos aqui as organizações internacionais bem à vontade, sentando-se junto com terroristas para poder fazer toda essa perversidade contra Israel. Quero destacar isso para vocês, senhores. Não é só a Cruz Vermelha, mas todos os órgãos internacionais. As ONGs como a Anistia Internacional são totalmente anti-Israel, o UNICEF das crianças. O UNICEF nunca questionou nada sobre as crianças vivas. Quando protestaram pela libertação dos bebês vivos, vou mostrar para vocês até onde vai a loucura disso. Isso foi gravado hoje cedo. Estou enviando um vídeo de algumas horas atrás. Esses são os caminhões de ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza. Porque isso faz parte desse acordo estúpido em que agora também temos que alimentar nossos inimigos. Nós temos que dar essa ajuda humanitária para que o Hamas possa continuar enchendo a barriga. Enquanto nossos bebês são executados em túneis, sequestrados de seus berços. Isso é uma loucura, senhores. Isso é para aqueles que acham que dar ajuda humanitária é algo ético. Eu penso que isso é o mais antiético possível. Olhem quantos caminhões de ajuda humanitária. Isso é o oposto da ética. Ao mal não se deve dar recompensas. O mal se combate. Para encerrar este vídeo, quero deixar uma reflexão, que me parece impressionante, mas não existem coincidências na vida. Hashem traça o destino para nos dar mensagens e para que possamos entender. Os irmãos Bibas, assim como Shiri também, eles têm ou tinham o cabelo laranja, como avermelhado, ruivo. E é por isso que, neste momento, a cor laranja está muito associada a este dia tão difícil para Israel. Está muito associada à cor laranja. Mas, senhores, vocês sabem que também foi a cor laranja. E é que Hashem conduz o mundo de uma forma que impressiona a gente. E é isso. Gush Katif, ano de 2005. Em Gaza havia uma comunidade. Havia várias comunidades.
Os judeus que viviam em Gaza foram expulsos de suas casas no ano de 2005. E o símbolo para que não fossem expulsos de suas casas era a cor laranja. A cor de Gush Katif era a cor laranja. Em 2005 foi dada essa ordem de desalojar os judeus de Gaza. Para quê? Para entregar Gaza aos habitantes de Gaza, à autoridade palestina, aos árabes. Para entregar Gaza a eles e assim supostamente haver paz. Entregar a faixa de Gaza para eles, acreditando no Singapura do Oriente Médio, era uma decisão muito estúpida. Quem tinha Emuná e Torá sabia disso, porque sabiam do perigo disso acontecer. A comunidade internacional pressionou Israel, dizendo que se entregássemos Gaza, haveria paz. Mas aquelas pessoas de Gush Katif que foram tiradas de suas casas, elas vestiram laranja naquele dia. Hoje, Israel, estamos de luto. Estamos de luto. Também usamos laranja por eles. Isso não é um sinal gigante? Quanta associação pode ter a cor laranja com Gaza? Esse é o sinal de que isso foi obra de um inimigo, porque entregar Gaza para eles. Isso nos levou a isso. E não estou me referindo apenas aos vivos. Não falo só dos 4 que retornam em caixões para Israel. Estou me referindo a tudo o que estamos vivendo desde 7 de outubro. Ter entregado Gaza foi muito estúpido, quando pressionam Israel para tentar entregar Judeia e Samaria. Por que faríamos isso quando dizem que Israel deve parar de ocupar? Um judeu não pode ocupar a Judeia. A Judeia é nossa. É nossa terra. E se nós sairmos da nossa terra? Essa é a consequência. Nós não queremos mais receber nossos bebês em caixões. Não vamos mais permitir isso. Israel, nós vamos nos levantar. Vocês sabem o que geralmente é laranja? Os leões. Também o leão de Judá, ele vai se levantar disso. E quando ele rugir, novamente, após o fim dos acordos com os inimigos de Israel, esses terroristas vão se arrepender e voltar a se esconder em seus túneis. An-Am Israel Hai. Nós vamos triunfar. Nós vamos ver dias de paz. Nós vamos ver dias de alegria. Mando um abraço a todos. Muito obrigado a vocês por apoiarem nossa página, por apoiarem Ame Israel nesses dias difíceis. Envio um forte abraço. Nós vamos triunfar. Nós vamos ver dias de alegria. Tudo de melhor. Shalom.